meu nome é João Vitor, eu faço parte do grupo 4 e o nosso tema é, afinal, o que é racismo? Bom, o racismo ele já é um termo muito disseminado na sociedade, muitas pessoas falam sobre o racismo, mas às vezes sem ter conhecimento total do que o tema carrega, do que o termo carrega. Pelo dicionário, o racismo ele pode ser entendido como uma doutrina que fundamenta o direito de uma raça vista como superior, que é capaz de dominar outras, ou que ela teria até o direito de dominar outras por essa superioridade. Partindo desse pressuposto, a gente pode definir que o racismo é uma doutrina que prega a superioridade de uma raça em relação às demais. O racismo ainda ele pode ser definido como o conjunto da palavra preconceito e discriminação em relação a uma etnia. O preconceito seria eu ter um pré-julgamento, uma pré-adjetivação em relação a uma determinada pessoa ou determinado grupo. Então eu não conheço o grupo, eu não conheço essas pessoas a fundo, mas pelo olhar, para olhar para a pessoa, olhar para esse grupo, olhar para alguma característica que esse grupo possua, eu tenho um preconceito do que eles representam, né, daquilo que eles carregam. Junto com isso, a discriminação seria o ato de eu separar, né, pelo preconceito que eu tenho em relação a, por exemplo, né, o racismo ele acontece com os negros, então, né, em grande escala. Pelo preconceito que eu tenho com os negros, eu acabo por discriminar eles. Por eu achar que a minha raça é superior, eu acabo por discriminar eles. Mas a autora Maria Luísa Tussi Carneiro, ela ensina ainda que o racismo é muito mais grave do que apenas uma discriminação ou um preconceito. Uma vez que ela é uma doutrina que acaba por haver uma relação entre as características físicas, né, e culturais em relação à superioridade. Então, o racismo não é somente eu ter um preconceito e eu discriminar essa pessoa por isso, mas é eu achar ainda que ela é inferior por essas características, né? O racismo ele é tipificado penalmente pela lei dos crimes de preconceito, mas muito mais do que isso. O racismo ele pode ser, existem outras formas de racismo. O racismo ele pode ser como um racismo institucional. Esse racismo ele não acontece de maneira direta, ele acontece de maneira, quem sabe, um pouco mais disseminada, um pouco mais branda. E seria basicamente, como exemplo, você reparar que na sociedade no Brasil, por exemplo, os cargos das grandes instituições geralmente não são ocupados por negros. A institucionalização também ocorre até nas próprias TVs, na mídia, ao jornalista ser preferencialmente branco, o âncora, as pessoas principais dos jornais geralmente serem brancas. Você repara que dificilmente existe um negro apresentando um programa de TV. Mas além disso, esse racismo institucional, ele não é só nessas questões de grande mídia, de grande repercussão. Ele ocorre a um policial, por exemplo, pegar e preferencialmente ter um preconceito e acabar, você vê que muitas vezes as blitz, as abordagens acontecem com negros, né? Muito mais do que com pessoas brancas, né? Às vezes uma pessoa negra está entrando em uma loja de veículos de grande valor e já gera um estranhamento, o que essa pessoa está fazendo lá, que, né, nunca seria para comprar um carro, seria só para estar incomodando, alguma coisa assim, e o que é totalmente uma inverdade, né? Mas ele é um racismo que ocorre no Brasil grandemente. Ainda existe uma pesquisa que mostra que o mapa da violência de 2012 ele constatou que 75% dos jovens vítimas de homicídio no Brasil eram negros. Ou seja, das 34 mil pessoas. O censo verificou ainda que 3,1 milhões de pessoas possuem ensino superior no Brasil, em 2010. E desses, somente 3,3 milhões eram negros, ou seja, menos de 26%. Então, esse racismo institucional, ele ocorre muito mais, às vezes, do que o racismo indiretamente, né? O racismo que, às vezes, é punido.
Partindo ainda desse ponto, a gente tem que o racismo ele pode ser ainda um racismo cultural. O racismo cultural ele ocorre no dia a dia nosso, né? Os stand-ups, por exemplo, eles praticam racismo cultural, é aquela piada com a pessoa que é negra, né? Ou por uma religião ou algo assim. E você vê que é um racismo que ele acaba muitas vezes sendo impune, né? Porque ele acaba caindo ali em outros crimes, mas não caindo realmente no racismo. O racismo ainda num contexto histórico, ele, né, no Brasil foi muito forte no período no período imperial com a escravidão dos negros. E né, após ali na Segunda Guerra Mundial ele ganhou força também. Mesmo após a abolição da escravidão, na Segunda Guerra Mundial, houve novamente, né, com as ideias do Hitler de uma raça pura e que uma raça superior, o racismo ele foi aumentando novamente, né, ele foi ganhando mais força ainda. Ocorre que a nossa Constituição ela não vê diferença por cor, por etnia, por nada. Principalmente ela entende, né, que todos são iguais perante a lei e são sem distinção alguma. Ainda partindo desse ponto, a gente percebe ainda que o racismo ele já está na estrutura do povo. Então, né, o Brasil reconhece que ele é racista, mas ele não... A população brasileira, ela reconhece que é racista, mas que existe racismo no Brasil, mas não que ela em si seja racista, né? Essa é uma das grandes diferenças que ocorrem. E partindo desse ponto, né, a gente vê a previsão, né, na lei dos crimes de preconceito. Inicialmente ela foi uma lei que previa preconceito em relação à etnia e cor, né, e depois a religião ela acabou entrando também, mas que até o projeto de lei da lei dos crimes de preconceito ele foi elaborado em 1988, quando fazia 100 anos da Lei Áurea, que foi a lei que libertou os escravos. Né, provavelmente o projeto foi aprovado somente em 89. Partindo disso, a gente pode entender então que o racismo é muito mais do que somente uma discriminação. Ele é algo que está na nossa sociedade há muito tempo e ele acaba tendo uma repercussão em praticamente todas as pessoas. Muitas pessoas já têm um estereótipo do negro, né, como uma pessoa inferior. O racismo muitas vezes ele acaba sendo impune justamente por isso, porque o racismo ele está institucionalizado. O racismo ele não ocorre muitas vezes diretamente, mas ocorre indiretamente com os preconceitos existentes. E o que faz com que muitas vezes o negro sofra muito mais para ter o acesso que as demais pessoas deveriam ter. E seria basicamente isso. Nós agradecemos.